Boa noite a todos, que Jesus nos abençoe, nos dê sua paz. Vamos estar na hora, vamos dar início à nossa reunião com a nossa mensagem, né, de exórdio, de preparação. Nosso companheiro Jurandir, que vai fazer a leitura, e logo após, Luiz Henrique fará a prece inicial. Boa noite a todos. No sinal verde, pelo Espírito de André Luiz, psicografado por Chico Xavier, eu vou ler o item 16. Chefia e subalternidade. Não olvidar que o chefe é aquela pessoa que se responsabiliza pelo trabalho da equipe. A melhor maneira de reverenciar quem dirige será sempre a execução fiel das próprias obrigações. Quem administra efetivamente precisa da colaboração de quem obedece. Mas se quem obedece necessita prestar atenção e respeito a quem administra. Quem administra necessita exercer bondade e compreensão para quem obedece, a fim de que a máquina do trabalho funcione com segurança. Orientar é devotar-se. Aquele que realmente ensina é aquele que mais estuda. Um chefe não tem obrigação de revelar ao subordinado os problemas que lhe preocupam o cérebro, tanto quanto o subordinado não tem o dever de revelar ao chefe os problemas que porventura carrega no coração. Jesus nos abençoe. Luiz. Mestre amado, nós estamos diante de Ti, pedindo a Tua permissão para ouvirmos o nosso palestrante, trazer as Tuas palavras, os Teus conselhos, as Tuas preces. Com certeza, nosso irmão trará para nós os Teus ensinamentos. E em razão disto, pedimos a Ti as Tuas bênçãos sobre ele. E sobre todos nós que estamos aqui também, diante de Ti, necessitando da aprendizagem, necessitando da coragem, necessitando da esperança, para podermos caminhar seguindo os Teus passos. Mestre Jesus, nós Te agradecemos pela nossa vida, por poder ter tantos sentidos que Tu nos ofereceste. O sentido da visão para ver o nosso irmão, o sentido da audição para ouvir o nosso irmão, o sentido do tato, do paladar, o sentido de poder raciocinar e poder caminhar em Tua direção. Agradecidos também por Tu nos teres oferecido a Tua vida para nos ensinar a caminhar e a Te seguir. Foi assim que Tu nos disseste: vinde a mim e eu vos aliviarei.
peço também a Ti, a nossa mentora Joana de Ângeles, que oportunize ao nosso dirigente em dar por iniciada a nossa reunião de hoje. Em nome de Jesus, nosso Mestre, e Maria de Nazaré, Mãe Espiritual de toda a humanidade, nossa querida Joana de Ângeles, pedimos permissão para iniciar a reunião da noite. Bom, e hoje nós temos nosso amigo, que sempre está conosco, o Ricardo, que vai trazer um tema dentro daquela sequência do Evangelho, e o tema de hoje eu acho que a gente vai gostar. Se alguém vos bater na face direita. Então, passar para ele, sem mais delongas, e eu vou ficar livre aqui. Porque hoje não tem exódio, não? Oi? Hoje não tem abertura, exódio. Boa noite, irmãos, irmãs, tudo bem? Espero que estejam todos bem. Em primeiro lugar, é sempre uma alegria, né, estar aqui colaborando com essa casa. É sempre uma alegria poder ter a oportunidade de estudar o Evangelho, porque nesse ato de estudar para poder passar uma coisa para vocês, a gente vai sempre aprendendo um pouquinho mais. E o Evangelho segundo o Espiritismo é um daqueles livros que sempre que você para ler e estudar, né, não apenas ler, você sempre descobre uma nuance que antes você não tinha percebido, né? E isso é muito compreensível, né? Inclusive, Divaldo Franco, ele fala isso, né? Que ele já leu inúmeras vezes os livros dos Espíritos e toda vez, até hoje, quando ele lê, ele percebe algum detalhe, né, que ele não havia percebido antes. E eu começo a minha conversa de hoje falando do Evangelho, né? Por que do Evangelho especificamente? Se a gente observar nas várias histórias que são narradas na Bíblia, vamos colocar assim, existem várias histórias de mudanças de paradigmas morais, né? Existem vários exemplos de pessoas que estavam trilhando certo caminho e por algum motivo ou outro acharam que por melhor deveria trilhar um caminho diferente. Porque eu acredito que é disso que trata o Evangelho, né? O Evangelho, ele trata, né, de justamente aquele manual, aquele guia em que quando a pessoa está trilhando um caminho tortuoso, por razões várias, né, seja pelo sofrimento, ou então teve algum insight, alguma coisa assim, ela se deu conta de que aquilo não iria levá-la a consequências felizes, não é? E muitas vezes, por motivados pela dor, né, existem várias as dores nesse planeta, a gente acaba recorrendo a esse guia. E é nesse momento de fragilidade, né, onde a gente se sente fraco, se sente às vezes desnorteado, que o nosso personalismo, ele enfraquece um pouco, o nosso orgulho, a nossa vaidade se enfraquece um pouco. E às vezes é nessas oportunidades que a gente está mais receptivo a esses ensinamentos que estão contidos no Evangelho. Existem dois exemplos que eu gosto muito de tomar para mim e também citar, né, quando é oportuno nas minhas falas dentro do Evangelho. Um é o de Saulo de Tarso e o outro é de Maria de Magdala, ou conhecido como Maria Madalena. São dois exemplos, acredito eu, muito fortes de mudança de rumo, né? Mudança dessa caminhada. Se a gente for pegar, são realidades muito diferentes, né? Saulo de Tarso, ele era um doutor da lei, né? Jovem, proeminente, né? Ele, enfim, era uma figura respeitada dentro do povo hebreu e, de fato, acreditava naquilo que ele de fato vivenciava, né? Ele era casto nesse aspecto, porém tomado de muito orgulho, né?
E acho que todos nós, pelo menos, já ouvimos falar, em alguma oportunidade, que ele teve esse momento de mudança de paradigma. Ele teve esse momento onde ele mudou de rumo, né? É muito famosa aquela passagem dele no caminho de Damasco, né? Onde ele se encontra com o Espírito de Jesus, né? E acho que todos, se não sabem, eu vou aqui trazer bem rapidamente, né? Ele estava inclusive indo para determinada cidade para fazer uma prisão, não é isso? E nesse caminho, né, ele vê um clarão, o cavalo dele cai, se não me falha a memória, está no livro Paulo Estevão, eu já li há muito tempo atrás, né, mas se a memória não me falha, né? E aí ele escuta a voz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Né, ele é atordoado, né, ele, sem saber o que está acontecendo, então ele pergunta: quem és tu? Eu sou Jesus. Você vê que interessante, porque só bastou escutar essas 3 palavras do mestre para que ele caísse em si do grande equívoco em que ele estava, não é? Quando provavelmente neste momento em que Jesus falou com o próprio espírito dele, ele se deu conta do quanto ele estava, na verdade, sendo levado pelo próprio orgulho, pela própria vaidade, né? E de maneira simbólica e literal, ele ficou cego, não é verdade? Ele chegou até a cidade e estava cego. E se não me falha a memória, quem o ajudou foi Ananias, né? Que lhe aplicou o passe, e segundo a inscrição, caíram 2 escamas de seus olhos, e ele voltou a ver. Isso é muito simbólico, né? Quantos de nós já, em determinados momentos em que nos sentimos perdidos, nós não ficamos cegos, sem saber que rumo a gente ia tomar, qual seria o próximo passo, na verdade, se sentindo inquietos, se sentindo às vezes sem esperança. Mas é justamente às vezes nesses momentos onde as ilusões caem por terra, é que temos a oportunidade de ter contato com aquilo que realmente é verdadeiro, aquilo que realmente faz sentido, como aconteceu com Paulo de Tarso. Ele passou por isso, né? Não foi nada fácil, e talvez o mais difícil para ele tenha sido se dar conta do quão equivocado ele estava até aquele momento, né? Que agora ele deveria então começar uma nova caminhada. No caso de Maria Madalena, é uma história que até me emociona particularmente, porque ao contrário de Saulo de Tarso, que depois ele foi rebatizado como cristão, né, como seguidor de Jesus, como Paulo de Tarso. Ao contrário de Paulo de Tarso, Maria Madalena era uma pessoa que ela vivia, como podemos dizer, sobre determinados vícios, né? E segundo consta no livro Nas Premissas do Reino, se não me falha a memória, Nas Pegadas do Mestre, de Divaldo Franco, em que tem um trecho que fala sobre a infância e a adolescência dela, até levar ao que aconteceu, e também tem uma palestra que Divaldo fez muito bonita sobre o caso, em que consta que era uma moça muito bonita, e ela se encantou com um certo rapaz. Esse rapaz a enganou, e vocês sabem bem, né, se hoje, né, já não é às vezes muito fácil para as mulheres, imagina naquela época, né? Então, quando ela caiu das graças do rapaz, em que promovia, né, um matrimônio, uma coisa futura, e não aconteceu, e ela, vamos dizer assim, segundo as normas da sociedade da época, ela caiu em desgraça, né? E para as mulheres nessa situação só restava um fim, né? Então ela se tornou, né, segundo consta, uma mulher, né, que recebia recursos para promover prazer para os homens, e se tornou muito famosa na região, né, e pela sua beleza, né, se tornou muito poderosa. Só que, apesar dela ter tudo que a matéria poderia lhe proporcionar, né, tudo que o dinheiro, a fama poderia lhe proporcionar, ela alternava momentos de alegria e satisfação com momentos de grande depressão e melancolia. Ela sentia que alguma coisa dentro dela não estava bem,
né? E nesses momentos em que ela entrava nessa espécie de transe, ela não recebia ninguém, ficava dias nesse estado melancólico de tristeza, porque dentro dela ela sabia que alguma coisa não estava bem. Foi quando ela ouviu então falar, né, de que havia um profeta, um mestre nazareno, que era diferente, né? Ele não a julgaria, né? E ela ficou com medo, afinal não vou vê-lo porque ele vai me julgar como todos os outros, né? Que eu sou uma mulher da vida, que eu não mereço qualquer atenção ou qualquer respeito ou qualquer apoio. Mas não, apesar do medo, ela foi ver Jesus. Eram chamadas de impuras. Impuras, isso, o termo que estava me fugindo era esse. Impuras. Mulheres impuras. No Antigo Testamento, acho que é Eclesiastes, né? Tem a exatamente. lei da impureza. Era uma mulher impura. E ela foi então ao encontro do mestre, certo? E lá chegando, o encontro com ele foi muito impactante, né? E Jesus disse para ela algumas frases de que iriam impactá-la para o resto da sua vida. Ele disse a ela: Maria, ama os teus filhos. E Maria Madalena disse: Ô mestre, eu não posso ter filhos. Não fui abençoada com essa possibilidade da maternidade, né? O meu ventre já foi varado inúmeras vezes, mas nunca pude ser mãe. Aí Jesus disse a ela: Maria, quem te parece amar mais? A mãe que ama os teus próprios filhos ou a mãe que ama os filhos das outras mães? Então, naquele momento, assim como para Saulo de Tarso, que foi curado da cegueira por Ananias, Maria Madalena também foi curada da cegueira que ela vivia. Ela achou um novo propósito. E imediatamente ela abriu mão de tudo que ela tinha para seguir Jesus. Ela foi chamada de louca, né? Não, agora realmente ela enlouqueceu de vez, né? Está abrindo mão de todos os bens que tinha, e ela assim o fez, passou a seguir Jesus. E não foi fácil para ela, porque apesar, né, de Jesus trazer uma mensagem diferente, nunca a julgou, aqueles que o cercavam e o seguiam ainda eram cheios de preconceitos, ainda de uma sociedade ainda patriarcal, primitiva, que de fato julgava e oprimia as mulheres, principalmente as mulheres consideradas impuras para aquela época. Mas ela foi firme. Consta também de quem a recebeu com todo carinho e sem preconceito foi Maria, mãe de Jesus, Joana de Cusa, né, que nós, né, não podemos deixar de citar, não é verdade? Então ela sim seguiu Jesus. Seguiu Jesus até os seus últimos momentos, sofreu juntamente com Maria, mãe de Jesus, nada pôde fazer. E aí chegou aquele momento derradeiro em que, depois que o mestre foi embora, né, os deixou, materialmente falando, obviamente, apenas, mas ainda manteria em espírito, e que Maria se viu diante de um grande dilema. O que iria fazer da sua vida agora? Aqueles que seguiam Jesus, os apóstolos, temiam a presença dela, porque ela é uma mulher impura ainda, e a sociedade ainda cheia de preconceitos. Todos e todas lhe viraram as costas. Aí nós podemos pensar, ela foi tentada a ter a vida que tinha antes, ela foi tentada, né, inclusive por causa da fome, da necessidade, sim, foi. Mas não, ela não voltou. Ela experimentou a humilhação de outras mulheres, né, que tinham inveja de sua beleza e que tinham raiva por causa da vida que ela levava, a culpavam pelo comportamento de seus maridos. Ela enfrentou tudo isso. E um belo dia, consta na história trazida por Divaldo, ela encontrou com um grupo de leprosos. E esses leprosos, eles estavam ali para poder encontrar Jesus. E ela conversou com eles. E eles perguntaram: onde está Jesus? Onde está o mestre? Nós viemos vê-lo. Diz que ele cura os leprosos e que também cura suas almas além de seus corpos. Então Maria disse:
infelizmente, nosso mestre nos deixou, mataram o nosso mestre. Então eles saíram desolados, tristes, porém ela se deu conta, ela se lembrou de que passou muito tempo com ele, conhecia a essência da sua mensagem. Então ela foi até eles e disse: mas espere, eu estive com o mestre, eu o conhecia, e ele de fato curava o corpo, curava também a alma daqueles que o seguiam. Eu posso compartilhar com vocês aquilo que ele disse para mim, aquilo que ele compartilhou com todos nós. E assim seguiu Maria junto com esses leprosos, e com eles foi também para o Vale dos Infelizes, ou Vale dos Leprosos, como era chamado, e era o destino de todo e toda que era vitimado por essa doença naquela época. Eles eram obrigados a ir para um vale e lá ficavam isolados. E lá Maria passou praticamente toda a sua vida cuidando daqueles doentes e também compartilhando com eles tudo aquilo que ela aprendeu no seu convívio com o mestre. Até que em determinado momento, ela se banhando, ela percebeu uma mancha arroxeada na sua pele. Pegou um graveto, introduziu, não sentiu nenhuma dor, aí se deu conta de que ela havia sido vitimada pela lepra também. Então, naquele momento, ela aceitou, foi resiliente com o destino que havia lhe sido reservado, ficou até quando pôde na presença deles, e quando ela estava próxima, ela sentia que estava próxima do fim, ela teve um último desejo, e o último desejo era justamente encontrar com Maria, mãe de Jesus. Então ela saiu de lá de onde estava e foi então encontrar com o mestre com muita dificuldade, certo? E com muitos percalços. Vocês nem querem imaginar como os leprosos eram, tratados, naquela época, com quem o encontravam. Mas ela chegou a determinado momento, quando chegou na cidade onde Maria se encontrava, ela então perdeu suas forças, ficou muito fraca e desmaiou. Quando ela acordou, alguém que se deu conta de que alguém que a conhecia, conseguiu recolhê-la e levá-la até onde estava Maria, a residência que estava Maria. E ela teve como última visão a Maria, mãe de Jesus, quando encarnada. Então, em determinado momento, a dor cessou, o peso cessou, a respiração dela voltou a ficar farta, abundante e fácil. E ela, mais uma vez, ela foi levada próximo ao lago de Genezaré, onde ela encontrou com Jesus a primeira vez. E lá ela se encontrou com o mestre, segundo consta de Valdo Franco em sua narrativa. E disse para Maria o seguinte: vem Maria, tu passaste a porta estreita. Então é uma história que particularmente sempre me toca e me emociona muito, essa e de Saulo de Tarso, porque eu acredito que é disso que se trata quando nós falamos do Evangelho, certo? E vai me trazer agora ao tema de hoje, depois dessa introdução, certo? Vai nos trazer ao tema de hoje, que é o item 7 do capítulo 12 do livro do Evangelho segundo o Espiritismo. Eu vou ler apenas a passagem de São Mateus para que a gente possa desenvolver, tá certo? Aprendestes que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal que vos queiram fazer, que se alguém vos bater na face direita, lhe apresenteis também a outra, e que se alguém quiser pleitear contra vós, para vos tomar a túnica, também lhes entregueis o manto, e que se alguém vos obrigar a caminhar 1000 passos com ele, caminheis mais 2000. Dai àquele que vos pedir a mão, e não repilais aquele que vos queira tomar emprestado. São Mateus, capítulo 5, versículos 38 a 42. Assim como essa passagem, como outras do Evangelho de Jesus, a gente percebe que Jesus, para poder conversar com o povo daquela época, ele usava de muita linguagem, muitas figuras, muitas
figuras de linguagem, às vezes os termos fogem da gente, usava muitas figuras de linguagem e às vezes usava figuras muito fortes e muito exageradas, certo? Porque era a linguagem que era entendida pelo povo daquela época. Eles não eram muitas vezes capazes de perceber sutilezas. Então, eles tinham que falar de uma forma que ele fosse entendido. E se a gente pegar o pé da letra aqui, o que Jesus está dizendo, ele está dizendo o seguinte: qualquer coisa que fizerem com a gente tem que suportar, se queixar, seja lá o que for, e inclusive colocando em risco a nossa própria integridade, não é? Se você for analisar o pé da letra, é isso que parece ser. Mas a gente vê que temos que analisar do ponto de vista que a doutrina espírita vem nos descortinar, certo? Como bem sabemos, e já fazendo uma introdução aqui ao tema, as leis morais, elas foram apresentadas para a humanidade de uma forma que a humanidade pudesse entendê-las e colocá-las em prática. Na época de Moisés, era comum o olho por olho, dente por dente, não é verdade? Isso quer dizer o seguinte: se um mal me é feito, eu tenho o direito de pagar este mal com um mal. Eu não vou adentrar muito no tema da vingança, que é o tema da próxima palestra, né? Não vou adentrar muito nesse assunto. Vou tentar, né? Porque uma coisa puxa a outra, né? Mas eu vou tentar. Então, assim, se me fizerem o mal, eu tenho todo o direito de pagar com o mal esse mal. Ok? Aí vem Jesus. Jesus trouxe uma mensagem diferente. Ele disse: se lhe fizeres mal, lhe ofereça outra face. Pague o mal com o bem. Mas como oferecer outra face? A pessoa bate na sua face e oferece outra, a pessoa bate no outro e oferece, vai assim bater na sua cabeça e você não vai reagir nunca? Não é isso que Jesus queria dizer, certo? E aí, aí vem a terceira grande revelação, que é a doutrina espírita. A doutrina espírita, ela teve então a missão, tem a missão ainda, né? De relembrar tudo aquilo que Jesus disse em sua época, relembrar o cristianismo e, além disso, também trazer tantas outras coisas que hoje nos norteiam em nossa caminhada para nos tornar pessoas melhores a cada dia, certo? Bem, de cara, né, a gente pode achar um absurdo, né? Se alguém me fazer mal, eu não pagar com este mesmo mal. Aqui a gente tem que observar que o que é chamado bastante atenção aqui são duas coisas. É o personalismo e o orgulho. Né? E uma coisa, obviamente, está muito ligada à outra. Porque quando, na sociedade geralmente atual, uma pessoa nos promove um mal e a gente não imediatamente reage, nós somos tomados por pessoas fracas, né? Somos tomados por pessoas sem personalidade, né? São pessoas submissas, enfim, não tem uma boa, vamos dizer assim, não tem um bom julgamento com relação a esse tipo de comportamento, certo? E aí com isso, né, a gente vê que muitas vezes, aliás, todas as vezes, as reações intempestivas, elas sempre estão embasadas no quê? No personalismo e no orgulho. Então, mesmo que a pessoa não tenha aquele intuito, às vezes, de reagir da mesma forma, às vezes, temendo a reação dos outros, como ela vai ser julgada, ela acaba reagindo. Poxa, se eu não reagir, o que vão pensar de mim? Se eu não pagar com a mesma moeda, o que vão pensar de mim? Vão me tomar como uma pessoa fraca, não é verdade? Então, muitas vezes não está na natureza da pessoa ter esse tipo de reação imediata, né? Só que, às vezes, temendo essa pressão da sociedade, ela acaba, de fato, agindo de uma forma que nem ela se sente bem a fazer. Mas aí a gente volta a essa questão, né? Será, então, que eu devo, de maneira passiva, recebendo todo o mal sem qualquer tipo de reação? O livro dos Espíritos não fala da lei de conservação, né? Nós não devemos nos preocupar com o nosso próprio bem-estar. Será que devemos deixar que tudo possam fazer com a gente? Obviamente que não. Como eu disse anteriormente, né?
o que Jesus vem a chamar a atenção, e os Espíritos vêm a esclarecer, que Jesus sempre condenou a vingança, certo? Não condenou, obviamente, o sentido de proteção. Não condenou também vamos dizer assim, a necessidade que o ser tem de se preservar. Isso nunca foi colocado em questão, certo? O que de fato foi colocado, o debate é de que nós não devemos promover a vingança. Isso aí é uma coisa que nada realmente se justifica. Só que para isso, para que a gente se dê conta de que há formas diferentes de reagir, é necessário que a gente faça uma viagem interior e aí a gente se dê conta do que de fato nos move, o que de fato nós temos como cerne, quais são os valores que nós temos dentro de nosso coração. Porque uma coisa é muito certa, se a gente se preocupa demais com o julgamento terreno aqui, obviamente nós temos uma grande chance de cair no equívoco, certo? Porque, como nós bem sabemos, a nossa sociedade ela está em evolução, certo? Então os valores que eram promovidos, por exemplo, há 2000 anos, eram valores bem mais primitivos do que hoje são. Nós experimentamos uma grande evolução, indiscutivelmente. Vocês podem até pensar, nossa, mas a gente vê tanta coisa horrível, né, nos noticiários, etc. Parece que a humanidade ainda está tão primitiva, parece que não evoluiu nada nos últimos 1000 anos. Sim, gente, evoluiu muito, tá certo? É que hoje tem internet, né? Agora imagine se tivesse internet há 1000 anos atrás. Seria muito mais, acreditem, ia ser muito pior, muito pior. Se tivesse, sei lá, um noticiário desse aí que só dá notícia ruim, né? Imagina se tivesse um noticiário desse aí há 1000 anos atrás, gente, ia ser um terror. Aí sim que a gente ia ficar barbarizado. Então, sim, temos muitas coisas horrorosas hoje ainda acontecendo, muitos crimes que nos chocam, certo? Mas é importante a gente frisar de que sim, a humanidade tem experimentado uma grande evolução. E só que, como nós bem sabemos, nós ainda somos um planeta de quê? De provas e expiações. Isso quer dizer que o mal ainda domina a humanidade. Nós estamos agora dando os passos rumo ao planeta regenerativo. Então, o que seria o planeta de regeneração? Seria aquele planeta em que sim, o mal ainda persiste no planeta, só que as pessoas estão mais conscientes que precisam combater este mal. Então há um comprometimento de grande parte da humanidade aqui encarnada de que há necessidade de fazer a sua reforma íntima, certo? Então isso impacta de maneira muito profunda. Então, assim, já que nós ainda vivemos uma sociedade onde o mal ainda perdura, será que nós devemos, de fato, apenas permear as nossas ações temendo o julgamento desta mesma sociedade, ou devemos nos ater ao Evangelho? Não é verdade? Ou devemos nos ater no que nos diz a doutrina espírita, no que nos diz as obras subsidiárias, né? Trazidas por médiuns que são de nossa confiança. Muitas vezes, aliás, isso aí a história nos mostra, tomar o caminho da porta estreita é muito difícil. O que acontecia com cristãos após o desencarne de Jesus? O que acontecia com esses cristãos, hein? Você sabe? Quando começou a perseguição. O que acontecia? Eram perseguidos, eram presos, eram torturados, eram jogados às feras. Quer dizer, na verdade, assim, se promovia um verdadeiro circo de horrores. Queimados vivos. Isso aí tudo porque eles resolveram tomar o caminho considerado o caminho da evolução, o caminho da reforma íntima, o caminho traçado por Jesus, que é a porta estreita. Então não nos enganemos, certo? Muitas vezes você tomar aquela decisão, criar aquele caminho em que você muitas vezes escolhe o certo e não o mais fácil, isso vai ter consequências para você.
certo? E, inclusive, tem uma passagem muito interessante no livro Pão Nosso, né? Aqueles 4 livrinhos, né? Ditado por Emmanuel, que eu acho fantástico, tem mensagens belíssimas e profundas ali. É dito ali que em determinado momento o cristão experimenta um sentimento de solidão. E que solidão é essa? É muitas vezes a solidão que ela é experimentada por todos aqueles que estavam muitas vezes trilhando um certo caminho, um caminho que para eles se pareceu equivocado. Todos que o cercam estão trilhando esse caminho. Então ele está em sintonia com essas pessoas e se sente acolhido, porque todos o entendem, né? E então ele se sente protegido naquele ambiente. De repente ele pensa, nossa, isso aqui não é legal. Isso aqui não vai trazer uma felicidade real. Isso daqui não é um caminho bom para a minha reforma íntima. Então ele resolve mudar. Começa a mudar de hábitos, certo? Começa a mudar os seus pensamentos. E aí ele imediatamente começa a ver o quê? Um choque. Então aquele grupo onde ele se identificava, agora passa a não fazer muito sentido para essa pessoa. E esse grupo pode ser os amigos, o ambiente de trabalho, pode ser a própria família. Isso na verdade é muito mais comum do que parece, né? Quantas vezes a gente não vê casos desse, né? De pessoas que dentro da mesma família, em que uns levam uma vida meio complicada, né? Cheia de vícios morais e outros tipos de vícios, enquanto às vezes aparece um ou uma e que resolve tomar um rumo diferente e luta para mudar a sua própria história. Enquanto muitas vezes dentro do próprio ambiente não recebe nenhum tipo de incentivo. E essa pessoa obviamente experimenta todo tipo de rejeição e se sente só, certo? Então, de fato, muitas vezes você tomar essa mudança de rumo, como eu apresentei no início, de Paulo de Tarso, de Maria de Magdala, sim, é uma decisão difícil e que às vezes pode trazer solidão. Ah, mas Ricardo, mas será que tudo é ruim nessa história? Não, claro que não. É lógico que não. Existe uma coisa, gente, que eu acho que talvez todo mundo vá concordar comigo, que dá muita força nos momentos mais difíceis, quando a pessoa desperta para aquilo que é importante. Vocês têm ideia do que seja? A consciência tranquila. Na verdade, a paz de espírito. Não é isso? Então, assim, mas a gente só experimenta as benesses da paz de espírito e da consciência límpida quando a gente de fato tem certeza daquilo que a gente escolheu para nós como sendo verdade. Né? Quando a gente escolhe, né, por exemplo, estudar o Evangelho do Cristo, né, e mesmo dentro das nossas próprias limitações, porque todos nós temos inúmeras limitações. Não se enganem, não pensem que um caminho é mais fácil que o outro. Certo? Às vezes um caminho que pode parecer fácil para você que o outro trilha, talvez você não suportasse se estivesse no lugar daquele ou daquela pessoa, certo? Então, mas a pessoa tem dinheiro, tem isso, tem beleza, tem aquele outro. Nunca queira o lugar de outra pessoa, gente, sério, isso é uma grande verdade. Não é à toa de que é nos trazido pela codificação que de fato toda a nossa encarnação ela é planejada. Nós estamos no local, na época e com quem nós devemos estar para promover condições melhores possíveis para a nossa evolução. Às vezes, essas condições são condições muito difíceis. E, né, não vamos negar que existe sim, certo? Outras são um pouco mais amenas. Mas o que a gente tem que realmente colocar como certo e confiar, né, confiar em Deus e confiar no que a doutrina nos traz, é que de fato todos nós estamos vivenciando as melhores condições para a nossa evolução. Todos nós, indiscutivelmente também, temos as próprias dificuldades íntimas. Poucas vezes ouvi alguém dizer que é uma pessoa totalmente satisfeita com tudo em sua vida. Tudo que eu falo assim, seja do ponto de vista material, do corpo físico, enfim. Dificilmente você ouve falar que uma pessoa está satisfeita com a própria existência, totalmente, integralmente. Nem que ela tenha um próprio conflito íntimo, não é isso? Do tipo assim, poxa, eu queria agir assim, não consigo, tá certo? E por aí vai, né?
dificilmente a gente vai ver esse tipo de situação. Mas será que não tem gente que está satisfeita com a própria encarnação, está satisfeita com a própria existência? É lógico que tem. E a vida dessas pessoas é perfeita? Não, não é. Apenas nós devemos ter consciência que somos espíritos em evolução, certo? A evolução, ela não dá saltos, né? A gente não consegue pular de 5 em 5 degraus, né? Tem que ser de 1 em 1 mesmo, porque se tentar de pular de 5 a gente cai, trubica, né? Cai no chão. Né? Então a evolução ela acontece sim de forma gradativa. Às vezes alguns espíritos conseguem promover uma velocidade nessa ascensão um pouco maior do que outros. Outros ficam parados e se demorando no mesmo grau durante muito tempo, né? Porque a gente sabe que não dá para andar para trás, né? A gente fica ali estagnado, na pior das hipóteses, mas fica durante um bom tempo ali, ou então chega lá, sobe um degrau e fica lá no degrau mó tempão. Fica lá, daqui a pouco vai, sobe mais um, fica mais um tempo, sobe mais outro, fica mais um tempão, né? Mas o fato é que todos nós temos os nossos próprios desafios e todos nós estamos em determinado grau dessa infinita escala da evolução, certo? Em que degrau nós estamos? Difícil a gente saber, na verdade, nós que estamos encarnados. Será que fulano está no degrau maior que o meu? Difícil a gente avaliar. Será que eu estou mais evoluído que ciclano? Difícil avaliar. Cuidado com esses julgamentos, certo? Às vezes a gente pode estar caindo na grande armadilha da vaidade, do orgulho. Né? Não é às vezes porque eu estou dentro de determinada instituição, eu vou necessariamente ser uma pessoa melhor do que a outra que não está. Né? A gente não conhece a existência de cada um. Né? Às vezes a pessoa leva uma vida que, por fora, né, parece ser uma vida toda complicada, mas você não sabe das escolhas íntimas daquela pessoa, você não sabe os sacrifícios que ela faz, não é verdade? Você não conhece o seu íntimo, você não conhece as próprias dificuldades. Então, devemos tomar muito cuidado com todo e qualquer tipo de julgamento. Assim como nós temos que ter, né, cuidado com julgar os outros, porque os outros também vão nos julgar, não é verdade? Bom, dando sequência aqui, né, ao nosso estudo aqui da noite, então é importante a gente levar em consideração de que devemos promover dentro de nós mesmos esse sentimento de tolerância, sabe? Em vez de você reagir imediatamente àquele mal com o mal, tenta ser aquele que barra o mal. Obviamente você vai se proteger, tá certo? Você não vai deixar que aquele mal possa lhe atingir de alguma forma. Você apenas não vai devolver aquele mal. Então a proteção era necessária e está de acordo com a lei de conservação. Mas em vez de devolver imediatamente aquele impulso de mal com outro mal, por que eu não paro para refletir? Por que eu não digo para o meu irmão e para a minha irmã, por que você está fazendo isso? O que está havendo? O que está errado? Se houver essa oportunidade, às vezes realmente não há. Então, se não há forma, se afaste, se proteja, mas não devolva o mal com o mal. Porque aí nós estaríamos promovendo o quê? Eu estou falando com meus alunos, né? Os alunos fazem a mesma coisa. Né? Mesma coisa, fica todo mundo calado, exatamente assim, ninguém fala nada. Você fala, gente. Assim, vocês entenderam, fica todo mundo calado. Vocês não entenderam? Calado. Entenderam? Eu não sei se entenderam, se não entenderam. Isso é o medo de errar a resposta. Acho que só na hora da prova, né, que a gente vê. Então, de fato, nós estaríamos promovendo a vingança, gente. E acredite no que eu falo, né? Quando você joga uma substância tóxica numa outra pessoa, a primeira pessoa que se intoxica é você mesmo, certo? Então você pode achar, né, aliás, a sociedade pode achar que o fato de você não se vingar e reagir é um sinal de fraqueza. Não, é um sinal de grande força, porque você está furando toda aquela expectativa, certo? E você está mostrando uma outra face, você está se mostrando, no caso, não entendo mal o que eu vou dizer, superior, mas superior no sentido de você não estar entrando naquela sintonia, certo? E às vezes tudo que a outra pessoa precisa é que alguém quebre aquela sintonia. Eu não sei se já aconteceu com vocês,
aconteceu comigo em algumas oportunidades. Às vezes a pessoa vem brava para brigar comigo, certo? Tendo razão ou não, às vezes tinha mesmo, tá certo? E aí, aí eu consegui em algum momento, recebi aquela, vamos dizer assim, aquele golpe energético, aquelas palavras, aquela coisa toda. E eu, tomava, aí eu pensava, não, não vou reagir. Respirava fundo, o que aconteceu? O que eu te fiz? Certo? Aí a pessoa às vezes dava aquela, sabe como quando dá aquele alívio, assim, parece que a coisa tá para explodir e ela não explode, porque o outro lado não jogou a pólvora que faltava, sabe como é que é? Você vai, respira fundo, engole, né, naquele momento, né? Não tem água de Chico, né? Usa água de Chico, tá certo? Não reage, e aí você respira fundo, se equilibra, pede ajuda, que a gente precisa de muita ajuda nessa hora, né? Muita ajuda. E aí pede ajuda, se tranquiliza e tenta falar com a pessoa com calma. Vamos conversar? O que foi que eu te fiz? De repente, a pessoa não se acalma naquela época, mas pelo menos ela não inflama mais. Vocês estão entendendo? Quantas tragédias não poderiam ter sido evitadas se uma das duas partes não tivesse parado no meio do caminho? Não é verdade? Porque assim, a violência, o ódio, ela se alimenta em si mesmo. Não é verdade? Parece que quanto mais um lado vai alimentando, o outro lado vai alimentando, parece que ela vai crescendo. E às vezes uma coisa que começou por um motivo muito insignificante pode levar a verdadeiras tragédias. Por quê? Porque todos nós somos levados às vezes a agir conforme a sociedade às vezes espera que a gente reaja, para não sermos tomados como covardes ou fracos. Ricardo, sim. Os historiadores, eu não sei, alguns historiadores dizem que a Primeira Guerra começou por causa de uma rixa entre dois primos, né? Exatamente. Dois primos que tiveram uma rixa, não resolveram, virou uma guerra mundial. Já pensaram, gente, quantas pessoas vitimadas por causa do personalismo de duas pessoas importantes? Incrível, né? Então, para vocês verem, né, como o Luciano falou, né, então você vê que, e de fato, toda tragédia mundial começou com algum tipo de personalismo. Não é isso? Os líderes... A Segunda Guerra foi a mesma coisa, né? É a mesma coisa, não foi o assassinato do Arquiduque, exatamente. Se você pede desculpa, eu não peço. Sim. Então, para vocês verem, né, que você olha assim, meu Deus, a história da humanidade parece um novelão, né, novela mexicana, agora a moda é novela coreana, né? Tá na moda agora, né? Não é nem novela mexicana, mas é novela coreana. Então você vê que de fato, gente, o personalismo, ele vem a assolar a humanidade desde tempos imemoriais. Agora, quando esse personalismo ele acaba caindo em pessoas que têm muito poder, como é o caso que a gente está falando aqui, o que obrigatoriamente vai acontecer? Né? Pode ter consequências danosas para toda a humanidade. Você vê que coisa perigosa e que coisa arriscada. Eu tenho até 20 ou 20 e 30. Passou 15. Eita, sério? Eita, desculpe, gente. Eu sempre estouro o tempo. Então, só para a gente finalizar, gente, quando vocês olharem para essa passagem, se lembrem de uma coisa, certo? De que antes de pensar no julgamento de uma sociedade ainda alicerçada no orgulho, na vaidade, no egoísmo, pensem primeiramente nos ensinamentos de Jesus. Antes de impressionar fulano ou ciclano, querendo se mostrar fortes, tentem impressionar a própria consciência. Tentem ficar em paz consigo mesmos, com a própria consciência. Que assim seja. Obrigado. Jesus abençoe. Estava observando uma coisa curiosa. Ricardo, fazendo a exposição, primeiro citou dois exemplos maravilhosos, né? Maria de Madalena e Paulo de Tarso. E o segundo ponto é que quando você está fazendo a exposição, perpassava pela minha mente justamente o tema da palestra que seria feita por nosso irmão Rafael, quando ele escolheu o Evangelho de João 21, 22. Que te importa os outros?
segue-me tu. Né? Vejam o que ele falou no final. A gente muitas vezes prefere seguir assim, os conceitos da sociedade em detrimento de nosso aspecto moral. Kardec fez uma questão, não lembro agora, gente, você me perdoe, eu não lembro qual a questão no Livro dos Espíritos, não lembro se é na Lei de Sociedade, onde Kardec faz uma pergunta mais ou menos assim, né, que a sociedade não tem não é bem preconceitos, o seu modo de ser, né, as coisas que existem na sociedade. Vamos dar um exemplo. Vou ter um exemplo do meu ambiente familiar. Quando minha sogra ficou viúva, porque queria usar preto pro resto da vida. E disse à minha esposa, não é porque uma viúva tem que usar preto pro resto da vida. Aí ela fez, mas por quê? E foi difícil convencê-la aos pouquinhos, né? Aí ela fazia, não mamãe, eu não vou comprar uma roupa preta, eu vou comprar uma roupa com tons de preto, mas tem um tom de azul, de vermelhinho, de branquinho. E isso foi mudando, porque a sociedade criou isso, né? Como você falou antigamente, uma mulher que ficava viúva, o resto da vida, usar preto. Aí Kardec faz uma pergunta mais ou menos assim, né? Se a gente às vezes não está preso a esses preconceitos sociais, aí os espíritos que são muito gentis disseram assim, isso é um problema de vocês. Você que escolheu. Então, eu não posso ser assim, porque o que é que vão pensar de mim? O que é que a sociedade vai dizer de mim? Ser espírita antigamente hoje é fácil. Antigamente, as pessoas tinham medo. Então, assim, é interessante o que foi colocado, né, gente? Vamos meditar nisso. Eu queria só dar 2 avisos. Um deles está ali no quadro, no corredor, está no quadro de avisos, o seminário lá no Centro Espírita Paulo de Tarso, que vai começar dia 3 de dezembro. 3 é agora já, né? Sábado. Eu estava pensando que eu estava em novembro, viu, pessoal? Não, foi até ontem. O tema mediunidade e saúde. Então, começa às 9, tem no horário da manhã e vai no horário da tarde. Tem um cartaz ali com o link da inscrição e quem tiver no celular, o QR Code, pode fazer a leitura. Não é obrigado a inscrição. Pedir para fazer para ter mais ou menos uma ideia. Mas o evento é aberto ao público. Vai tratar com o expositor Jean Rafael do tema mediunidade e saúde. Então, aberto a todos estão convidados. E nós continuamos, né, Fátima? Acho que Fátima saiu, não foi? Não, está ali. Recebendo as doações para a nossa cesta. Vai ser entregue quando, Fátima? A gente pretende na segunda semana de dezembro. Já é, então, semana que vem, não é isso? Exatamente. Então, semana que vem, graças a Deus, as pessoas sempre atendem a esse chamado. Para que o dezembro não seja tão amargo para algumas pessoas como comumente é, não é? Então fica aqui a nossa gratidão para quem trouxe suas doações, não importa qual foi. E não só aqui, gente, outras casas também precisam de doações, né? O Chico Xavier faz sua entrega, o Bezerra de Menezes, nosso irmão Luiz Carlos, o Nosso Lar, que fica lá na Brasília, que tem a nossa irmã Heloísa como presidente. Todas essas instituições, quem puder colaborar de alguma forma, colabore. Porque não é à toa que as pessoas, como o Ricardo disse aí, a gente não está aqui por acaso. Ninguém está aqui. Essa história que eu não pedi para nascer, ou nasci no lugar errado, é errada. A minha família não é essa. É essa, sim, é a que você precisa. Né? É aquela pessoa que você tem que conviver. Seja porque você não foi muito legal com ela antes, seja talvez porque você precise dela na sua vida. Então vamos fazer nosso sorteio do veículo, que hoje é um livro que ninguém aqui conhece, tenho certeza absoluta, o Evangelho segundo o Espiritismo. Como diz Ruth, né, Fátima? É o veículo da noite. E aqui está o nosso querido Evangelho segundo o Espiritismo, que são doações que foram feitas na nossa casa para a distribuição aqui na nossa reunião. Até quando, Fátima? Foi? Até? Pegou. Aqui está no 20, 21, então é isso mesmo. Alguém deixou de pegar, gente, a mensagem? Não, né? Que fale agora e espere a próxima reunião. 2 aqui. Olha, 21, 22. Vai estar aqui. Vou até tirar os óculos. Tira aqui, Ricardo. Aí tu soma esse passado de 22. Tá bom. 41. 5. Número 5. Olha aí na mensagem, quem está com o número 5? Olha ela. Até que enfim, nós
foi sorteado, você estava lá dentro. Fazia um bom tempo que eu não ganhava o livro. Muito obrigada. Esse também eu não tinha. Eu estava ansiosa para ganhar ele. Foi hoje, até eu assim, dormi hoje. Tá vendo? Pessoal, vamos para a nossa prece de encerramento. Jaci, por favor, fazer a prece final. Após a prece final, nós vamos para os passes e pedimos que se mantenha um relativo silêncio para não atrapalhar a câmara de passes. Se alguém precisar falar, conversar com alguém, falar em tom baixo lá fora, de preferência ficar em prece e em vibração. Vamos ouvir o nosso irmão Jaci na prece e depois iniciaremos o passe. Vamos silenciar a mente um pouco para absorver as elevações espirituais da casa. Amado Mestre Jesus, nesse momento, te pedimos, Senhor, a assistência e o amparo para os irmãos que aqui vêm em suas necessidades físicas e espirituais e que leve essas energias aos seus lares para auxiliar aqueles que estão em suas faltas ou falhas em desenvolvimento com seu eu espiritual. Que sejamos nós instrumentos para ouvir, aprender e direcionar os fluidos espirituais a cada irmão que esteja em necessidade. Que a luz espiritual nos abençoe nesse momento e que possamos estar sempre emanando os fluidos positivos para todos os que nos circulam em suas necessidades. Abençoa, Senhor, esse instrumento, essa casa, esses irmãos que aqui estão. Que assim seja. Que assim seja. Em nome de Jesus, nosso Mestre, de Maria de Nazaré e de João de Ângeles, encerramos a primeira etapa da nossa tarefa da luz.